E aí, tá ligado? Sejam muito bem-vindos ao canal da Juventude da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Por aqui você vai encontrar muito conteúdo, Bíblia, brincadeiras e papo cabeça. Mas o que nos resta mesmo é saber de você. E aí, tá ligado? E aí, tá ligado? Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui para vocês. Eu estou muito feliz porque hoje eu estou tendo o privilégio de poder conversar com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu realmente tenho muito carinho, muito amor. E eu queria apresentar para vocês o Thiago, mas antes de apresentar o Thiago para vocês, já se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho aí para você receber notificações do nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito maneiro, tá? Então eu quero apresentar para vocês aqui meu amigo Thiago. Tudo bem, Ludi? Tudo bem, mano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Gente, o Thiago, a gente, apesar de a idade não ser muito próxima, né? Não, é próximo. Mas... Acabei de fazer 22 agora. Mas eu e o Thiago, a gente tem algumas coisas em comum. Uma delas é amar Minas Gerais. Amar o Cruzeiro. Não. Gostar de São Paulo. Eu gosto de São Paulo, eu gosto de São Paulo. Adorar a comida mineira. Isso é bom. Bom. E também, dentre essas coisas, né? Nós dois estamos passando por um processo muito árduo, mas também algo muito... Como que eu posso definir esse momento, hein, mano? Como você definiria esse momento? Decisivo. Decisivo. Nós estamos passando por um momento decisivo que talvez daqui a alguns anos a gente vai assistir esse vídeo, né? A gente vai ver que muita coisa mudou e tudo mais. Mas nós estamos agora passando por um processo para passar por um concílio para sermos ordenados, né, ao ministério pastoral. Mas antes da gente chegar nesse ponto, Thiago, eu queria que você contasse pra gente, antes da gente chegar nesse ponto aí da sua história, né? Eu queria que você contasse pra gente como que era o Thiago criança. Aonde que você nasceu, como que você era... A long time ago? Não, tô brincando. Eu tenho, como eu disse, daqui uma semana, 2 semanas, faço 22 anos. Tô brincando, gente, 40. Não parece. Mas estamos perto. Carcassinha de 39, 10 meses. Nascido em Jaboticabal. Meus pais não frequentavam nenhuma igreja, mas graças a Deus eu tive o prazer, o privilégio de ter uma família que me adotou espiritualmente. E desde que eu me conheço por gente, assim, desde pequeno, sempre trazido para a igreja. Mas o Thiago criança era... você tem cara de que era... A gente era demais. Coitado, eu tenho dó da minha mãe, assim, nas conversas a gente tem muita dó da minha mãe. O que a gente fazia, ela, olha... Que legal. E você cresceu aqui em Jaboticabal, você se mudou, mas você mudou depois, né? Não, eu mudei na juventude, eu fui morar fora, mas eu cresci... Eu costumo dizer o seguinte, eu sou nascido, criado e, se Deus quiser, morrido em Jaboticabal, entendeu? Eu amo demais essa cidade, eu gosto demais daqui, apesar do sotaque um pouco aminerado, mas é por conta dos tempos de trabalho, né? Mas eu gosto demais de Jaboticabal e tenho paixão por aqui, amo demais aqui. Legal. E e aí eu ia te perguntar justamente isso, como que foi o seu processo de conversão? Como que você chegou nesse processo de conversão? Você morou um tempo fora e aí foi lá que isso aconteceu ou foi aqui? Não, foi aqui. Na verdade, numa escola dominical, quando a Igreja Batista Livre ainda era no tempo, na igrejinha lá, a gente carinhosamente chama de igrejinha. Eu não conheço onde é. Fica ali no Santa Mônica, prédio que a igreja tinha lá, e numa escola dominical, em 1992, da tia Suerli. Olha, eu não queria falar nada, mas eu não era nascido ainda nessa época. Eu tinha 10 anos de idade, rapaz.
Cara, que legal. Eu sou de 93, então... 10 anos de idade, numa aula da tia Sueli, Legal. na escola dominical. Ela fez lá a apresentação do Evangelho pra gente, já vinha numa série de estudo, eu lembro isso claramente, rapaz, até hoje. E naquela manhã, uma manhã de dezembro de 92, eu lembro, eu decidi por Jesus e decidi seguir Jesus e entregar minha vida totalmente a Jesus. E aí você tinha 10 anos, né? Você falou. 10 anos. Cara, e aí como que foi a sua adolescência, assim, até você chegar na fase adulta? Nós nunca, assim, na verdade, a minha adolescência é muito diferente da adolescência da minha filha hoje, por exemplo, dos nossos adolescentes hoje. Nós não tínhamos os recursos que a maioria dos adolescentes tem hoje, nós não tínhamos as informações, principalmente que os adolescentes têm hoje. A nossa adolescência era assim, ela se resumia em estudar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Nossa. Por uma opção e, na verdade, o meu pai era assim, ele tinha muito a questão assim de os filhos tinham que aprender a trabalhar desde cedo, entendeu? Então, é um pensamento muito da geração uma atrás de você, talvez. sou filho de italiano. Meu pai, só para você ter ideia, meu pai nasceu num navio vindo da Itália. Meus avós vieram da Itália. Nossa. Meu pai, o filho mais velho deles, nasceu na viagem. Então, filho de italiano. Legal. Assim, então imagina, né, o jeito que foi criado, né, como naquele rigor bem... Então assim, comecei a trabalhar cedo, estudava de manhã, trabalhava à tarde, nos finais de semana a gente brincava, tinha muitos colegas lá, a gente, só para você ter ideia, na rua lá da onde minha mãe e meu pai moravam lá, nós éramos em 22 moleques, 22 crianças, meninos, fora as meninas. Tinha dia que em casa tinha tanta gente para almoçar e assim, cada dia a gente ia na casa de um, sabe? Era muito legal. Era aquela infância de passar o dia inteiro na rua, Era chegava à noite, só lavava o pé para dormir. Não, a gente tomava assim, meu pai fazia inspeção, sabe? Senão nós tínhamos problema. Cara, eu lembro, assim, a minha infância também era muito diferente da dos meninos hoje, tipo, era passar o dia inteiro mesmo na rua, assim, jogando bola e chegava só à noite em casa pra... Cara, assim, eu vejo hoje, questão de celular, bom, pra você ter ideia, eu fui ter o meu primeiro celular, eu tinha 18 anos. Nossa. Hoje, qualquer criança aí de 9, 7, 9 anos aí já tem celular. E quer ser youtuber, né? E quer ser youtuber. Na nossa época a gente queria ser engenheiro, mecânico ou motorista de caminhão, né? Eram essas as profissões. Jogador de futebol. Jogador de futebol, assim, aqueles que Eu nunca tive muita habilidade, tanto é que eu sempre era jogado lá pro gol lá e depois... Mas você foi goleiro, acabei cara. virando goleiro, mas é porque eu sempre fui muito ruim na linha, né? Então... Mas uma infância normal, assim, graças a Deus uma infância normal. E como que foi a chegada aí na fase adulta? Tipo, você permaneceu na igreja? Permaneci na igreja sempre, desde sempre. Sempre aqui na Batista Livre? Sempre na Batista Livre. Assim, eu vou falar isso, mas tem algumas pessoas que eu sei que vão me zoar depois. Mas eu nasci na Batista Livre e... Nasci no hospital, na verdade. Mas foi criado na Batista Livre. Ô videomaker, põe isso aí pra mim depois. Mas foi legal, foi uma infância legal. E aí, quando eu fiz 20 anos de idade, eu resolvi... Teve uma fase, em 1998, da família do pastor Jean, que eles iniciaram um processo de missão transcultural e tal, né? E foi um momento também que, assim, eu sempre fui muito envolvido nas coisas da igreja, eu sempre fui muito envolvido no ministério de jovens, adolescentes, assim, tal, Arte Vida, né?
nossa, a gente sempre fez muita coisa, né? E eu participava, sempre participando disso. E aí, quando eu fiz 20 anos de idade, no dia que eu fiz 20 anos de idade, eu recebi um convite de um amigo para ir para a Irlanda. Nossa, logo ali. Porque o pastor Jean tinha voltado da Irlanda com a sua família. Ah, ele não estava lá. Ele não estava lá, ele já tinha Eu achei que voltado. tava. E eu recebi um convite de um amigo para ir trabalhar lá. E eu simplesmente pedi a conta do trabalho e comprei passagem, comprei euro e fui. Então, mano, mas você falava inglês? Como que foi essa adaptação lá? Tipo... Cara, não falavam nada inglês. Nossa, mano. Eu fui pra lá, pra você ter ideia, com uma carta que o Natanael escreveu, cara. Natanael é seu amigo que estava lá. ele mora lá ainda? Não, ele já voltou, tá aqui em Jabuticabal. Mas ele era daqui da Igreja Batista Livre e tal, e por algumas decisões acaba não estando mais aqui, mas ele escreveu uma carta, eu fui em todos os aeroportos, eu apresentava aquela cartinha lá, cara. E foi assim. Mas assim, uma coisa assim, eu não consegui me adaptar a estar fora da realidade da igreja, entendeu? Isso pra mim foi muito... Você não encontrou, tipo, nenhuma igreja? Você procurou alguma igreja lá? Eu frequentei a igreja lá que o pastor Jean ajudou lá, que é do pastor Chemos e tal. Ia para Raquestal com o Raul e a família, que eles ajudavam no louvor lá na igreja de Raquestal, né? Mas assim, não era a mesma coisa, sabe? Faltava alguma coisa. Faltava o ambiente, entendeu? É diferente, né? A questão de sentir família, assim, parte do... Cara, assim, eu vou falar uma coisa. Eu voltei da Irlanda em 2003. Em 2003 eu comecei a namorar com a Michelle, que é minha esposa, mãe da minha filha, Esther, linda do papai. E assim, nós tivemos um período que foi logo após o nascimento da Esther que nós ficamos afastados do dia a dia da igreja, mas não afastados totalmente da igreja. Porque sempre nós sentíamos que fazia falta, faltava alguma coisa, sabe? Sempre faltava alguma coisa. E assim, é isso, né? Basicamente isso, assim. E nesse processo, você já se sentia chamado para o Ministério Pastoral? Isso já tinha queimado no seu coração? Como que foi esse processo de entender o seu chamado? Em 99, 2000, eu comecei a fazer o Seminário Batista Livre em Ribeirão Preto. Porque em 98 nós tínhamos tido uma série de momentos aqui na igreja muito especiais, sabe? Por conta da questão do chamado da família do pastor Jean, por conta de uma série de coisas que estavam acontecendo aqui. E naquele período eu recebi várias, assim... hoje a gente fala palavras proféticas e tudo mais, tal, que você tem que separar para o ministério, você tem que isso, aquilo e tal, mas eu nunca levei muitas... Cara, eu nunca tive pretensão nenhuma de nada ministerialmente. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Jabuticabal, isso foi em 2017, e a gente conversava, você falava isso, né? Tipo... Na verdade, até 2017 para 2018 eu tinha essa... eu lembro de você falar, não, isso não é pra mim. O que acontece? Nós ficamos como eu falei, né? Nós ficamos um período fora da igreja. Não fora de ter relacionamento com Deus, essas coisas assim, mas fora do ambiente da igreja. Do dia a dia. Do dia a dia, tal, de ajudar, de estar ligado no ministério diretamente e tal. E foi um período muito, assim, profissionalmente foi
eu vou te falar que foi um dos melhores períodos da minha vida. Profissionalmente, financeiramente, foi um período que assim, nós adquirimos a nossa casa, lógico, com muito esforço, muita luta e tal, mas foi um período que assim, a gente não tinha grandes dificuldades, assim, sabe? Mas espiritualmente foi um período muito tenebroso, assim, sabe? Tá ligado, né? Meio uma a balança vai meio que... Exatamente. E na época o Rômulo e o Estevão chamou a gente para ir para um congresso que estava tendo na Igreja Missionária em Ribeirão Preto. Isso foi que ano? 2017. Então. E ficou marcado, por quê? Porque foi exatamente no dia do nosso aniversário de casamento. E naquele dia uma palavra começou com a palavra do Gustavo Paiva e depois uma palavra do André Fernandes. E assim, aquilo Deus foi trazendo na minha memória tudo que eu tinha vivido de história lá em 98, 99, entendeu? E, cara, foi assim, foi um filme que passou, sabe, né? Naquele momento ali de ministração e tal, aquilo foi um... É o momento que Deus pega a gente. Foi um review, sabe? Foi alguns falariam déjà vu. Mas nós sabemos o que realmente foi. Mas Deus trouxe à memória realmente aquilo que era a vontade dele. Tanto é que eu saí abril de 2017. Eu saí daquele congresso. Em maio eu fiz um vestibular para a faculdade de teologia. Em junho eu comecei as aulas na faculdade de teologia em Londrina. Legal, na Unifil. Na Unifil. E aí, como eu tinha algumas matérias do seminário, Batista Livre e tal, eu mandei alguns créditos que eu já tinha e acabei tirando algum tempo e tal, eu reduzi um ano. Legal. A Unifil aceitou lá algumas matérias e tal, eu reduzi um ano. Em 2020 eu me formo teólogo. Olha que coisa... E aí de lá pra cá eu tenho tido assim alguns confrontos de Deus, sabe? Alguns confrontos com relação assim àquilo que eu sempre disse não. Para aquilo que eu sempre disse não. Entendi. Qual a importância que você consegue... Qual a importância que você dá nesse processo? Qual o papel da família, a importância da família, da sua família, da Michelle, da Esther, da sua família num todo, assim, nesse seu processo de certeza do seu chamado, assim, do seu chamado ministerial? Então, Lúdia, assim, a primeira igreja nossa que nós temos que cuidar é a nossa família, nós temos que ter essa consciência. Graças a Deus, eu sempre tive essa consciência de 2008 para frente, que foi quando a Esther nasceu. Nós nunca nos afastamos, eu vou ser honesto, eu vou abrir meu coração assim para você, sabe? Nós nunca desandamos de vez, assim, sabe? Chutamos balde, assim, largamos tudo, por conta que a gente tinha o compromisso, nós dois, a Michelle e eu, nós tínhamos o compromisso de que a Esther precisava ser cuidada nos caminhos do Senhor. Desde sempre. Desde sempre. Então assim, nós sempre tivemos essa consciência. E eu acho que foi por isso que assim, nós não entornamos o cardo, né, como diz lá em Minas. Então a Esther tem um peso muito grande. Eu assim. acho que assim, é o maior peso, na verdade, né? É o maior peso. E nesse processo também, qual a importância que você dá, tipo, no papel da igreja, assim, nessa sua certeza, nessa sua convicção do seu chamado, assim? Então, na verdade, o que acontece? É um trabalho, né?
Agora vai ter que dar um cortezinho. Na verdade, é um processo, né? É um trabalho que você... O que acontece? Quando você começa a fazer parte do dia a dia da igreja, e nesse ponto, nesse quesito, o pastor Jean, ele é mestre, porque assim, ele dá oportunidades. E ele vai dando oportunidades e ele vai, conforme você vai, eu acho, né? Eu imagino isso. Você vai fazendo com que as expectativas sejam alcançadas, sejam supridas, não sei que palavra usar. E aí ele vai dando mais... Vai dando corda, né? Vai soltando a cordinha, entendeu? Sabe aquela assim, sabe? Voa, passarinho, voa. Eu sinto isso mesmo, assim, isso que você falou. E eu acho que isso mostra também a seriedade da igreja, assim, né? Porque é uma igreja que zela muito pelo cuidado, assim, tanto no falar como no proceder também, né? Então, isso de alguma forma também blinda não só a igreja, mas eu acho que o reino de Deus no todo, né? Então, sabe o que acontece? Assim, eu sempre gostei de gente, cara. Eu sempre gostei de estar perto de gente. Eu sempre gostei de me relacionar com gente. Só que aí teve um momento que eu comecei a gostar de cuidar de gente. E esse momento de começar a cuidar de gente foi um momento que foi aonde despertou realmente, que foi agora, um ano, 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então foi mesmo depois de você tendo feito o curso de teologia? Não fiz o curso de teologia com o intuito de ser pastor, cara. Eu fiz o curso de teologia no sentido de... O que acontece? Eu sempre gostei muito de dar aula. Eu sempre gostei muito de ensinar. Só que para ensinar eu sabia que eu tinha que saber, que tinha que ter conhecimento. Ter conteúdo para passar. Então, na verdade, o curso de teologia eu fiz no intuito de ser um melhor professor de escola dominical, ser um professor de teologia na igreja, entendeu? Esse foi o objetivo. Você já fazia alguma coisa aqui na igreja, tipo de lecionar? Já fazia assim, eu já tinha feito, né? Eu tinha dado aula na EBD, mas depois desse momento, teve esse período, né? Esse período negro, nefasto. Mas assim, depois, quando eu voltei, na verdade eu já voltei no gás. Por quê? Porque na verdade foi aquele tempo que eu voltei lá atrás. Aí eu acho que você voltou, talvez, se a gente pudesse definir esse tempo, assim, esse momento da sua volta, foi um momento talvez que você voltou mais disposto, assim, Não, a disposição totalmente diferente. Eu vou te falar que foi assim, uma disposição maior do que lá no começo, muito mais maturidade, assim, mais certo, né? Do que... Na verdade, eu queria ter a maturidade que eu tenho. Isso todo mundo fala, né? Essa é uma frase clássica. Eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje, lá em 98, entendeu? Eu vou falar um negócio pra você, acho que nem pra Irlanda eu teria ido. É algo que você se arrepende, assim? Cara, eu não sou assim... Eu não sou daqueles caras que falam assim, ó, eu não me arrependo de nada. Ixi, rapaz, eu me arrependo de tanta coisa. Somos dois. Me arrependo, mas assim, eu sou claro em dizer que eu me arrependo de muita coisa, entendeu? Várias coisas que eu fiz não faria novamente. Várias coisas que eu... Nossa! Dores que poderiam ter sido evitadas. Evitadas e tudo mais, entendeu? É bem isso mesmo. Decisões que foram tomadas. E não é... Eu acho que não é nenhum... eu acho que quem fala que não se arrepende, assim, não sei o que, eu acho que tem muito orgulho também aí por trás dessa... Então assim, aí o que acontece? Nós começamos um período assim de cuidado, né? Assim, eu comecei assim um período, o pastor Jean começou a soltar a cordinha, como nós estávamos falando, né? Período de cuidado, período com o PG lá, assim, rapaz, aquilo é a minha família, assim, eu tenho como... Sabe aqueles parentes mais próximos que você tem, sabe?
amigos, aqueles irmãos. É um amor primos, diferente, é um amor parece, diferente. né? Cara, tem um amor por aquelas famílias que eu, assim, tenho tentado ficar junto no PG, sabe? Porque é um amor diferente, de cuidado, entendeu? E aí, assim, esse amor de cuidado aí Deus começou a tocar em alguns pontos. Né? Aquela oração, aquela palavra de Jesus, né? Em Mateus. Rogai ao Senhor que envie trabalhadores para a seara. Cara, aquilo, Deus começou a tratar comigo com aqueles versículos. Então, assim, ó, você está rogando para mandar mais trabalhador para a seara, por que você não se dispõe para ir para a seara? É mais um tapa aí? Só aquelas... Sabe aqueles cuidados, assim, aqueles chacoalhão que você Necessário, toma, né? né? Necessário. E aí você desperde. Assim. Então hoje eu não faço questão, cara, de dirigir 600 km para estar junto com os irmãos no culto de domingo, um exemplo, entendeu? Eu não faço questão de... Prioridade, né? Agora, o que você falou, contraponto, agora eu acho que mudou o seu... Mudou, exato, entendeu? E como você se enxerga no ministério, tipo, como que você, no que você se vê atuando, assim, como você se define, talvez, assim, ministerialmente? Você falou aí do cuidado, você falou do ensino e tal, mas como você se define, assim? Cara, eu tenho assim, ó, eu reconheço um dom, assim, que eu tenho serviço, entendeu? Eu reconheço isso também. Eu tenho um dom que, assim, além do dom de ensinar, que eu acho que eu tenho. Tem também, eu tô confirmando aqui. Mas assim, eu tenho um dom de serviço, então eu tô no ministério para servir. Não importa se, olha, nós temos que carregar cadeira, vamos carregar cadeira. Nós temos que lavar banheiro, vamos lavar banheiro. Nós temos que pregar, vamos pregar. Faz parte do serviço. Sim. Entendeu? Então assim, eu não tenho muito problema com isso não. Então eu tô no ministério para servir, entendeu? E assim, eu nunca me vi à frente, não tenho pretensão nenhuma de estar à frente de nenhum trabalho. Mas eu tenho desejo, assim, no meu coração de ajudar muito, entendeu? Você se enxerga, tipo, pastor de uma igreja, assim, Não. tipo... Eu me enxergo hoje parte de um grupo de irmãos que eu posso somar com algumas coisas, entendeu? Eu posso contribuir com algumas coisas, eu não me vejo Sendo à frente. Não me vejo à frente. Nesse processo que a gente está vivendo, assim, a cada dia que passa, eu acho que eu admiro mais, principalmente a figura do pastor Jean, assim, porque a gente realmente não tem noção da dificuldade de ser um pastor responsável por todo um rebanho, assim, toda uma igreja, porque não são só as pessoas, né? É o sistema no todo, é o prédio, são as contas, o peso espiritual também, a responsabilidade espiritual também. Então é um negócio que quando eu paro para pensar, eu falo, ai, mano, será? Assim, é aquela coisa que a gente geralmente conversa, né? Tipo assim, será, cara? Será que é isso? Assim, será que é realmente pra mim? As ingratidões, Cara... sei, cara, sabe assim, a gente tem que estar muito, assim, tem que estar muito cuidado mesmo, assim, sabe? Mas assim, eu me enxergo hoje como um braço de apoio, como alguém que pode somar com apoio, entendeu? Como alguém para dar suporte. É engraçado que você falou disso, esse domingo passado agora, eu tava conversando com o pastor Jean mesmo, aí eu falei pra ele assim, como que você lida com esses alguns problemas, né? Que é o que você falou, tipo, problemas de ingratidão, de problemas de pessoa, do tratar com pessoas. Eu
falei, como que você lida com isso? Me ensina, porque tipo assim, eu tô começando agora e parece que assim, já não vou dar conta mais. Ele falou, costuma que é isso aí. É isso aí mesmo, não tem pra onde correr não. Exatamente. É loucura. A gente tem que ter, assim, eu tenho tido na minha consciência, eu já tenho tido consciência disso. Cara, o Senhor é a melhor parte. O Senhor é a melhor parte. O Senhor vai dar, a recompensa vem do Senhor, não adianta esperar de ninguém. E eu acho que assim, o pastor Jair tem essa consciência, eu acho que 35 anos de ministério, eu acho que já tem essa e nós vamos precisar adquirir essa maturidade. Eu acho que fica mais fácil porque nós estamos tomando essa decisão um pouco mais tarde. Mais tardiamente. Ele começou com 20... Começou de 18 para 20 anos. Ele já estava pastoreando aqui a igreja. Ele começou antes de casar. Cara, é muito louco isso. Né? Então assim, nós já estamos num ponto à frente, porque nós já temos alguma... querendo ou não, você tem algumas experiências de vida, entendeu? E aí acaba ficando assim, que você já acaba ficando mais... Mas assim, o Senhor vem e quebra de qualquer jeito tudo isso. Eu acho que ele, talvez com esses 35 anos, tipo, tem uns dilemas, né? Exato. E, mano, uma última pergunta nesse tempo aqui. Eu queria saber de você, qual é a característica principal, tá, não precisa ser uma só, mas quais características você acha que uma pessoa precisa ter para viver pro ministério? Sendo bem direto, amor pela igreja de Cristo, não pela igreja prédio, amor por gente, cara. Independente da área de atuação. Independente da área de atuação. Você foi chamado para ser pastor, a pessoa precisa gostar de gente, ela precisa amar pessoas, ela precisa amar estar junto com pessoas, ela precisa gostar de estar cercado de gente e ela tem que ter a consciência que a igreja é de Cristo. Não é do fulano, não é do ciclano, não é do membro da diretoria, não é do pastor, a igreja é de Cristo. E por ser a igreja de Cristo, só que ela é formada por pessoas que têm o seu coração humano, têm o seu coração caído. Se eu pudesse acrescentar uma coisa na sua colocação, que eu acho que é perfeito, assim, eu acrescentaria que a pessoa e a sua família têm que ter essa consciência. Eu vejo muito isso lá em casa mesmo, assim, porque um dos momentos mais clássicos assim foi recentemente que eu não lembro, um dos adolescentes me ligaram e falavam assim, Lud, hoje era um feriado, aí eles falaram assim, Lud, hoje é feriado, vamos assistir um filme? Aí tipo, eu e a Bianca era um dia que a gente ia ficar off, mas eu falei, não, beleza, vamos assistir um filme e tal. E assim, horas depois tinha uns 15, 20 lá em casa, tudo esparramado lá na sala e tipo assim, passaram o feriado inteiro lá, o dia inteiro, foram sair de lá meia-noite. E a gente passa um dia como esse, se por exemplo a Bianca não compactua, né, muito com essa... Você já tem um problema em casa, né? Já tem um problema em casa, né? E aí eu enxergo muito, cara, a importância da Bianca, tipo, na nossa vida ministerial, sabe? Assim, eu acho que facilita muito minha vida, assim, sem ela eu não faria, assim, metade das coisas que a gente faz. Eu não sei você, assim, mas em casa eu falo que a Michelle é meu termômetro, entendeu? E a hora que o termômetro tem que esquentar, ela esquenta, né? Alta, esquenta. Eu ouvi uma coisa uma vez, agora, esses tempos atrás, aí, do pastor John de Ribeirão Preto. Ele falou assim, eu tenho duas pessoas que me controlam. Assim, eu tenho o Espírito Santo e a Renata. E eu vou fazer o uso da palavra do pastor John. Ele falou assim, eu tenho o Espírito Santo e a Michelle. A Michelle, quando vai bem, então, vamos orar. Hoje foi legal e tal.
Aí quando você pisa na bola, você pode ter certeza que você vai tomar o negócio vem forte, vem pesado. Vai tomar Sei bem. Mano, eu queria passar por um quadro aqui, que é o seguinte: amém ou não amém? Eu tenho esse hábito aqui na igreja, enquanto eu falo com os adolescentes, eu falo com os jovens. Muitos pastores falam amém ou misericórdia, não sei o quê, mas eu tenho essa mania de falar amém ou não amém. Então, o nosso quadro aqui, estreando o nosso quadro, amém ou não amém, eu vou falar algumas situações aqui pra você. E aí você vai dizer amém ou não amém. Não tem nada de polêmica, tá? É tudo tranquilo, tá tudo certo. Eu imagino. Não, tá tudo certo. O primeira situação aqui, mano. Amém ou não amém? A gente meio que roubou o quadro do Tira o Chapéu do Raul Gil, né? Mas tudo bem. Você que tá assistindo isso aqui provavelmente nem sabe quem que é o Raul Gil, mas... A gente sabe. A gente sabe quem é. Vamos lá. Amém ou não amém para aquelas pessoas que saem durante os recados, os avisos finais do culto? Não amém. Não amém. Fala sério, perde a bênção aí no final, a oração do pastor. É importante, final, né? Também saber da atividade da igreja. Sabe o que acontece? E quem chega? O nosso videomaker aqui, o problema dele é o contrário. Deixa eu fazer uma outra aqui que não tava aqui não. Amém ou não amém pra quem chega no amém, cara, no final do culto. Amém, pelo menos veio. Não amém pros dois, eu tô brincando. Outra situação aqui, mano. Amém ou não amém pro irmão do louvor, aqueles irmãos do louvor que acha que não precisa ensaiar, na hora lá não, o Espírito amém. Santo vai conduzir, que é o Espírito Santo que faz. Não amém, o reino de Deus é feito de excelência, cara. Se é feito de excelência, você tem que ter ensaio. Eu lembro do meu pastor na minha igreja lá em Minas. E eu lembro que depois de um dia que eu ministrei lá, e tipo assim, a igreja lá era uma igreja muito tradicional e tudo mais. Só que eu levava assim a ministração como a gente leva aqui, assim, muito no espontâneo, a gente vai sentindo, a gente prepara algumas coisas, mas vai sentindo. E aí eu me lembro que ele me chamou no gabinete lá, e ele falou assim: Dude, eu quando vou pregar, eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que eu vou falar, não sei o quê. Você quando tá lá na frente, você tem que se preparar também. Você tem que saber o que você vai falar, você tem que ter escrito lá, tudo isso. Eu nunca vou me esquecer disso, cara. Com certeza. A preparação tanto do pastor quanto de qualquer outra pessoa que estiver lá. Cara, eu posso falar um negócio pra você? Quando eu vou pregar, eu escrevo até as piadas que eu vou fazer. Eu sou assim também, mano. Eu escrevo tudo. Eu escrevo tudo. Até as vírgulas lá. Então, não amém pra quem não ensaia. Eu sou assim também. Um pastor andou falando sobre isso aí no ensaio há um tempo atrás aí. Nada contra você, viu, pastor? Que talvez nem vai assistir isso aqui, mas vamos lá. Tiago, amém ou não amém pro irmão? Sabe aqueles irmãos quando você tá orando e ele só fala aleluia, glória a Deus e não sei o que, e não tá nem prestando atenção no que tá sendo falado na oração, mas só repete amém, aleluia, glória a Deus e não sei o que. Então, rapaz, aí tem assim, né? Tem aquele que repete o amém e tal, mas ele tá concordando com aquilo que está sendo falado lá de forma consciente e tudo mais. Ele está consciente com a oração. Para esse amém. Agora para aquele um que tá lá... Tá no automático, né? Voando, tá pensando que tem que abastecer o carro depois do culto e pensando que tem que fazer alguma coisa e tá lá só no... Não, aí não amém. Isso. Não amém. E o último aqui do não amém, do amém ou não amém. Amém ou não amém para quem ainda não ouviu o devocional para todos?
Ah, não amém, né? Não amém, né? Não amém, devocional pra todos. Fala aí, cara, do Devocional pra Todos. Cara, devocional pra todos. Como que surgiu essa ideia, velho? Cara, foi no pior momento assim, que eu passei o ano passado da minha vida com relação à pandemia. Eu tinha acabado de perder a minha mãe para a Covid e eu tinha acabado de saber a notícia de que meu irmão tinha falecido para a Covid também. Eu me lembro disso. E aí, cara, foi assim, olha, foi um momento tão difícil, tão, assim, um momento que me quebrou mesmo, sabe? E aí eu pensei, eu falei assim, e aí o Ângelo, nós já tínhamos conversado e tal, eu já tinha ideia de gravar algumas coisas, mas não assim, nesse formato, e aí eu parei, eu pensei, eu falei assim, olha, da mesma forma que eu estou sofrendo, sabe aquela força que você tira da dor, assim, do pior momento de dor da sua vida, aquela força que vem, que é o Senhor, e depois você reconhece, no momento você não sabe, mas depois você vê que foi o Espírito Santo que veio e te deu aquele... É o bom ânimo, né? E eu falei assim, ó, da mesma forma que eu estou passando por isso, deve ter mais gente passando, então por que não animá-las com palavras devocionais todos os dias? Curtas, palavras curtas. O objetivo é, no máximo, 3 minutos, 3 minutos e meio todos os dias, todas as manhãs, 6 e pouco da manhã. Geralmente eu gravo, eu faço à noite, no dia anterior à noite, porque tem edição e tal, né? Para fazer um devocional para todos de 3 minutos, vocês estão acostumados aqui com questão de vídeo aqui, vocês imaginam. Então assim, só que por um lado, cara, o meu crescimento foi absurdo. Então assim, aquilo que eu tive como estratégia para abençoar as pessoas, eu acabei que eu estou sendo o maior abençoado, entendeu? O maior beneficiário. E é muito bom. Gente, se você, ô videomaker, coloca aqui na descrição o link, tem no Spotify. Tem mais alguma outra plataforma? Tem no Spotify, no Google Podcast, todos os agregadores de podcast, na verdade. Okay. Ele é áudio só, né? Legal. Então, ó, vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você não ouviu ainda, mano, você tá perdendo, porque realmente todos os dias de manhã eu acordo, a Bianca já coloca lá o Thiago para falar com a gente lá. Então é realmente... E detalhe, né? É importante falar que assim, são gravações que são feitas assim, eu faço a gravação no celular, não tem nada assim, não tem uma mesa, uma produção, microfone, eu faço no celular, edito no celular. Aí muitas vezes eu trabalho muito viajando, né? Então cada dia eu tô num lugar dessa nação querida. E assim, os vídeos são feitos cada dia, cada hora, num hotel diferente, num lugar diferente, então os áudios variam e você tem barulho ambiente e tudo mais, mas o objetivo é a mensagem. Cara, eu posso te falar assim, de verdade, como talvez um testemunho desse seu trabalho. Nós lá em casa somos muito abençoados mesmo pelos seus devocionais, né? E sem dúvida, assim, tem sido bênção lá em casa. Teve um dia, inclusive, que a Bianca tava... eu não sei nem se ela falou isso com você, mas eu sei que teve um dia que ela tava com algumas questões lá e tal. E ela colocou o seu podcast lá pra ouvir, colocou o seu devocional pra ouvir. E ela falou assim, nossa, Deus falou muito comigo hoje, não sei o que. Foi... Sabe quando é uma resposta, assim, tipo... É isso aqui que você quer? Então... Cara, assim, eu não sou muito de... Assim, eu não preciso... Assim, não precisa, eu acho que não precisa, sabe? Mas assim, teve dias que você fazer um negócio diário, cara, é assim... Só a Michelle e a Esther sabem como é, entendeu? Elas acompanham o dia a dia, elas sabem como é o dia a dia. Teve dia que eu falei assim, Senhor, isso aqui acho que não tá... Isso aqui eu tô trabalhando e eu não tô vendo resultado.
Cara, no dia seguinte, assim, chega a mensagem no WhatsApp, irmão, eu tava fora da igreja fazia 2 anos e tal, e a sua insistência em mandar todos os dias, ontem eu voltei pra igreja e eu me reconciliei. Aí teve um outro caso do cara que falou assim, olha, eu passo pro meu grupo aqui do trabalho aqui, e graças a esse trabalho seu e tal, tem uma pessoa que tá vindo e tá... Às vezes você fala alguma coisa, ela vem me perguntar e tá sendo porta para evangelizar e tal. Então assim, a gente não tem noção daquilo que Deus pode fazer. Então assim, na verdade o trabalho coisa que pra você é pequeno, assim, é grave. Exato, cara. Então assim, Deus é Deus, entendeu? O trabalho e a obra é dele. Que demais, mano. Glórias a Deus. Amém, mano. Ó, o link tá aqui na descrição, tá? Se você não se inscreveu lá no podcast do Thiago, vai lá, que é bênção mesmo, é real isso. E nós estamos indo aqui pro nosso último quadro, que é o seguinte, Thiago, eu vou falar um negócio e aí você tem que responder. Esse quadro aqui é o Pensa Rápido. Beleza? Então eu vou lançar um negócio pra você e aí você manda aí, tá? Tem que ser rápido, assim, ó, uma parada, a resposta que vier na cabeça, beleza? Então vamos lá. Não, é tranquilo, aqui é tudo tranquilo, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Personagem bíblico preferido? Paulo. Tem por quê? Cara, viveu o que ele viveu. Ele teve de perseguidor, de legalista, para o cara que mais amava as pessoas. Não tem. Eu talvez falaria Paulo também. Vamos lá. Música preferida? Oceans. Sério, mano? Sério. Eu não falaria. Nossa, eu não pensaria nunca isso. Cara, legal. Essa música... Maneiro. Demais. Pregador preferido? Pastor Jean. Não, pera aí. Vamos voltar aqui. Eu ia falar assim, ó. Não vale o Pastor Jean, porque eu já sabia que você ia falar aí. Pastor Jean. Mesmo assim? Mesmo, não tenho. Eu não sou de ficar ouvindo pregação em YouTube, eu não sou... Sabe por quê? Eu fazia muito isso. Mas sabe o que acontece? Como eu comecei a pregar na igreja, eu comecei a perceber que eu estava tendo algumas manias, alguns jeitos de alguns pregadores que eu assisti. E aí eu falei assim, aí eu parei. Mas tem algum assim no cenário brasileiro que você... Não, Hernandes Dias Lopes. Eu acho que é o meu preferido, cara. Cara... Eu acho que talvez seja o que eu mais acompanho. Assim. Tem um cara que eu gosto muito, assim, ele não é muito, assim, não sei se é conhecido, mas ele chama Felipe Seabra. Não sei se você já ouviu falar. Ele é lá de Fortaleza, se eu não me engano. Eu gosto de ouvir muito ele, sabe? Porque ele é bem direto, sabe? Bem prático, assim, teologia prática mesmo. Maneiro. Comida preferida? Polenta com carne moída. Que isso? Ou polenta com frango caipira e quiabo. Bacon em uma palavra. Vida. Vai ter bacon no céu? Cara, eu acho que tem muito, né? Assim... Agora é o momento das heresias aqui, né? Besteira. Né? Seu filme preferido? Cara, eu não sou de assistir filme. Assim, eu vou falar aqui que eu acho que o pessoal que vai assistir esse vídeo não vai saber. Não vai nem saber o que é tal, cara, mas um Tira da Pesada. Nossa, total. Sessão da tarde. 1, 2 e 3. Sessão da tarde total. Nossa, demais. Que legal. Seu versículo preferido? Cara, são vários, velho. São vários. O primeiro que veio na sua mente. Tito 2:11. Que dizem? Tito 2:11, se eu não me engano. Posso confirmar? Pode. Mas aí merece, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Assim, cara, a graça não é nossa, cara. A graça nós temos que... Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se não fosse a graça, nós estamos perdidos, cara. Nós estamos tudo condenados.
mesmo. E pra acabar aqui, mano, eu queria que você desse um conselho. Um conselho para quem deseja, para talvez uma pessoa que esteja ali assistindo a gente, que deseja viver a sua vida ministerial, uma vida ministerial, que deseja viver para a obra. O que você falaria para essa pessoa? E eu já queria que você aproveitasse e dissesse o que você pensa sobre o ID, sabe? Sobre a ordenança de Jesus. Posso responder de trás para frente? Pode. O ID, eu acho que assim, ó, a partir do momento que você aceitou a Cristo e você reconhece Jesus como seu Salvador, você já tem a missão de apresentar Jesus para todas as pessoas que você tem contato. Eu acho que isso é para todos. Jesus não falou para o pastor ir para... Não, é para todos. Com relação à pessoa que tem o desejo, acha que tem o chamado ministerial e tal, em primeiro lugar, tenha certeza de que isso é realmente de Deus para sua vida. Tenha certeza de que você tem um chamado de Deus, porque senão você vai quebrar a cara. Se você for fazer por sua força, por sua vontade, você vai quebrar a cara. Segundo lugar, dedique-se, dedicação. Cara, não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de pesquisar. Terceiro, assim, e último, para ser bem sucinto e bem resumido. Ame o seu chamado. Ame aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque se Deus colocou no seu coração, é dele. Então você tem que amar aquilo que é de Deus. Então ame o seu chamado, ame para aquilo que Deus tem te separado. Eu acho que basicamente é isso. Perfeito, cara. Perfeito. Então é isso. Queria te agradecer, mano. Muito obrigado, velho. De verdade. Nossa, que... Gente, é assim, ó, é real. Eu amo o Thiago, assim. É uma pessoa... Cara... É uma das pessoas assim que eu considero assim mais importantes nessa fase assim minha aqui em Jaboticabal, porque em momentos que eu precisava muito, você fez coisas poucas pra você. Gente, o Thiago faz uma lasanha que vocês não estão sabendo, vocês não estão ligados nisso. Mas assim, são detalhes, são cuidados, né? E, mano, obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando nesse processo aí, nessa caminhada aí, né? Que a gente sabe que é puxado, é complicado. E você aí de casa, se você quer saber mais sobre o ID, sobre essa ordenança de Jesus, sobre essa missão que ele deixou a nós, né? Que ele confiou a nós, eu quero te convidar a permanecer aqui no nosso canal. A gente vai falar muito sobre isso durante esse mês. Você que é de Jaboticabal e região, no último sábado desse mês, dia 25, nós vamos ter o nosso culto aqui. Nós vamos fechar aqui esse tema. Então você é o nosso convidado também. E é isso, let's bora! Esse é o nosso tema, é sobre isso que nós estamos falando. Vamos continuar falando aqui. E a pergunta final é sempre essa, né? E aí, tá ligado?